Pais e irmãs, boa noite a todas. Como eu sempre falo, sempre para mim é difícil falar, fico nervosa, mas confiando no Senhor. Vamos falar um assunto muito delicado e muito já pisado, né, no meio do povo, mas eu quero apresentar a vocês uma submissão que é bíblica, né? Não é essa submissão que é falada no mundo, mas a gente vai trabalhar esse tema nesse capítulo, que é a submissão que liberta. E eu queria ler 2 versículos para Mateus 12, 25. Eu vou citar, né, porque a gente tem pouco tempo. Em Mateus 12, 25, o Senhor fala que não pode subsistir uma casa dividida, né? Não há como subsistir uma casa dividida. E em 2 Coríntios 10, 6, Mateus fala que a casa não pode subsistir se ela estiver dividida. Então, a gente vai ver esse quesito da submissão, que é o que ela apresenta nos 3 primeiros capítulos. Ele fala assim, em 2 Coríntios 10, 6, ele fala assim: estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Né? Obediência fala de submissão. Né? É um aspecto da submissão, é a obediência. No capítulo 147, 48 e 49, ela vem nos trazendo um princípio que é a submissão. E aí, à medida que eu meditava, o Senhor foi trazendo alguns textos, alguns mostrando que a submissão é um princípio que Deus estabeleceu, não só no seu reino, mas em toda a terra. Ainda na criação, quando ela cai, o Senhor deixa a submissão, né, que ele fala da submissão, aqui é um princípio geral, né, uma cadeia de autoridade, né, e isso de alguma forma guarda a sociedade caída, né. Então, a submissão é um princípio de Deus. É uma virtude que só conhecemos em Deus, a verdadeira submissão. E toda virtude que se encontra nele, em seu caráter, se torna lei para nós. Né? A submissão é um presente para guardar a humanidade ainda caída. Vemos a submissão em tudo, nos exercícios da autoridade, né? A gente tem um presidente, né? Temos os seus ministros, seus parlamentares, temos juízes, né? Temos submissão no trabalho, na escola, no trânsito e na igreja. Nós, quando vamos à rua atravessar uma pista, né, ali veio um engenheiro de trânsito e ele demarcou um local que é mais apropriado para ter as faixas e ter um sinal. Então, qual é a orientação dele para nós? Onde vamos estar seguros? Atravessando na faixa. Né? Onde se tem uma passarela? Né? Qual é a orientação para nós? Passarmos pela passarela e não por baixo dela. Né? Por que isso? Porque é uma forma do Senhor nos proteger através das autoridades vigentes. Né? O Senhor fala que as autoridades são para louvor de Deus, são para manter em ordem e punir o que é errado. Né? Então, vemos a submissão em tudo. Né? É isso eu estou falando naturalmente, nas coisas criadas. Né? Você que é empregado, você está sujeito ao seu patrão. Né? Ela vem mostrando isso, né? Um funcionário, ele obedece ao seu patrão. Né? Na escola, os alunos devem respeitar os professores, os diretores. Os professores prestam obediência aos diretores. Então, a gente vê essa cadeia de autoridade em tudo. Né? Nos hospitais,
tem um diretor do hospital, tem os médicos, né? A gente não pode entrar numa sala com o médico e dizer o quê? A autoridade ali é ele. E isso me faz lembrar o irmão Juvenal, que quando eu era muito novinha na fé ainda, recém-casada, ele compartilhou conosco sobre as autoridades, sobre o respeito à autoridade. E isso para mim foi um prumo, porque meus filhos foram criados dentro desse ensinamento, né? Então, eu nunca tive problema com meus filhos na escola. Muito pelo contrário, eles sempre foram admirados por eles serem pessoas obedientes e amigas, né? Dos professores, né? Dos diretores, nunca trouxe problema. Você chegava lá, eles falavam, eu queria 10 filhos como seu filho aqui, que se a gente tivesse 10 crianças como seu filho, a gente estaria bem. Então, isso é uma questão de submissão, né? A natureza caída, quando o pecado entrou, o que ela fez? Ela nos tornou insujeitos, né? A gente hoje, você pode ver que tudo que tem confusão, né, anarquia, quebra de lei, né, de submissão. Então, quando você vê uma criança que ela não se sujeita às autoridades, ela dá problema. Né? Se uma pessoa não se sujeita às leis de autoridade, às leis de trânsito, né, ou às leis que o governo estabeleceu, ela tem penalidade, porque ela está quebrando normas. Então, nós como cristãos, se isso é visto na sociedade, né, nas escolas, no trânsito, ainda mais na igreja. Né? A igreja, ela é onde a autoridade é respeitada, os seus membros são sujeitos uns aos outros. Não há edificação na casa de Deus sem submissão. Né? Isso eu estou falando no aspecto, eu vou entrar das irmãs daqui a pouco. Né? Eu estou dando um âmbito geral. Então, na casa de Deus, também há submissão. O Senhor, ele tem um modelo, né? E nada pode ser feito fora desse modelo que ele estabeleceu. Então, toda vez que a gente quebra as normas de Deus, a gente está sendo insubmisso. Não é verdade, irmãs? Então, se na casa de Deus precisa dessa ordem, porque hoje a gente ouve assim, não, somos todos iguais, né? Somos todos iguais. Sim, na filiação, sim. Mas em serviço, não. E isso foi estabelecido por Deus, não é por nós. Então a gente chega na casa de Deus e a gente acha que a gente pode fazer tudo do nosso jeito. Né? A gente não sujeita ninguém. Não, aqui não tem pastores. Não existe presbítero, somos todos irmãos. Porque é uma ordem de hierarquia. Deus estabeleceu um governo. Né? Então essa ordem, ela está estabelecida nos céus. Né? Como ela está estabelecida na terra, essa submissão por meio da sua igreja, uma submissão verdadeira, uma submissão a que ele é em nós. Né? Então, agora ele vem expressar essa submissão. Por isso que quando a gente pega modelo de submissão, a gente tem que olhar para quem? Para o Filho. Né? Então, eu vou fazer um resumo só dessa parte, né, que ela vem mostrando que todo mundo está debaixo de cadeia de autoridade. Né? Então, todos nós somos submissos. Né? E o Senhor fala em Efésios 5:18, antes de chegar ali para falar do mistério de Cristo à igreja, né, ele fala que devemos sujeitar-vos uns aos outros. Essa sujeição, estou falando agora, a sujeição geralmente ela fala sobre você fazer o bem, você quer o melhor para o outro, por isso você sujeita. A sujeição não é algo como o mundo prega, que a gente vai ser anulada, que a gente desmerece, né? Subserviência. Ah, não, você vai ser sujeita, você vai ser escrava. Você vai ser sujeita, você vai ser anulada. Isso é o que o mundo ensina. Isso é a submissão do mundo. Não o que o nosso Deus criou para nós. O Senhor não nos colocou numa caixinha de surpresa ou fez um laço para nós. Ele criou a submissão como algo libertador. Né? E aí, quando ela apresenta esse caso dessa feminista que escreve um livro sobre submissão, né? E ela agora descobre a submissão como um método. Não é uma submissão que Deus criou, não é a submissão que Deus apresenta em 1 Pedro 3. Né? A gente vai entrar aí. Ela traz como um método fingir, né?
sendo anulada, deixa o homem decidir tudo, não tem opinião para nada, né? Aqui no livro, quem leu vai ver, né, que ela fala sobre isso, né, que ela descobriu porque ela estava perdendo o casamento, e aí ela descobriu que ela concluiu aqui, vou ler a primeira parte. A partir disso, Laura concluiu que seu marido desejava a mesma coisa, que era fazer ela feliz, né? Então, ela parou de resmungar, reclamar e criticar. Ela entregou tudo nas mãos dele, toda a responsabilidade, inclusive financeira. Tinha intimidade com ele a hora que ele queria, né? Deixava ele escolher os filmes, os restaurantes, né? E aí, todas as decisões. Ele se tornou para ela, dentro do que ela queria, um marido fabuloso, né? Mas ele se tornou, aí ela faz uma pergunta, ele se tornou um marido fabuloso e ela conseguiu o que tanto queria, né? Ela era sincera? Sim, né? Mas ela era uma mulher rendida? Não. Por quê? Porque ela pegou esse tipo de submissão e ela criou uma manipulação. Então, ela manipulou, porque, na verdade, ela só tinha o marido de acordo com o que ela queria, né? Mas aqui, ela era uma feminista, e ela estava debaixo de conselhos, né? Ela também, as feministas também estão debaixo de submissão. Tem aquelas pessoas que ditam que elas vão praticar, o que vão falar. Então, quando o Senhor fala que uma casa dividida ela não subsiste, porque até no inferno existe a submissão. Os demônios não fazem o que querem, né? Eles seguem norma, né? E então eles seguem um princípio. Então, a submissão é a ordem geral, porque se o Senhor apresenta, se o inimigo, né, expulsasse o próprio inimigo, ou os demônios, então a casa não subsistiria, né? E assim também, uma casa edificada, uma casa dividida, ela não subsiste. E aí agora a gente pode trazer isso para a nossa casa, né? Para a submissão da mulher. Uma mulher que ela é dividida com seu marido, que ela não entende o princípio da submissão, a casa está dividida, né? Por quê? Porque a submissão é uma proteção, né? A gente não se submete por obrigação. O Senhor não quer uma submissão por obrigação, né? Uma submissão que é feita por obrigação, ela tem frutos, rancor, murmuração, insatisfação, descontentamento. Esses são os frutos de uma submissão que é por obrigação. Eu tenho que ser submissa, eu tenho que ser submissa. Mas o marido fala, você fica quieta, mas no teu coração você está em pé, você não está submissa, né? Ele fala alguma coisa, você já fermenta por outro lado, né? Então você não perdoa, né? Tem irmãs que elas não perdoam coisas que aconteceram há 30 anos atrás, uma fala ou um ato, né, errado, e aquilo está no coração dela, criando raiz de amargura. Então, a submissão, ela forçada, ela tem frutos, e os frutos não são bons, né? E não são bons porque aqui ela vem apresentando, essa irmã, que depois a submissão dela, que era forçada, né? A filha dela fala que não quer casar nunca, né? Porque ela não quer, a filha com 5 anos, 6 anos, identificou nela que ela não era satisfeita, ela não gostava que o marido mandasse dela, né? Então ela também não queria casar porque o marido dela não mandasse nela e ela também não ia gostar se fosse mandada. Então isso chocou ela, por isso que ela desperta para uma submissão que ela vem falando, da submissão que liberta, porque o fruto, por mais que para ela estava sendo submissa, os filhos estavam vendo que, na verdade, ela fazia aquilo de má vontade, né? Não havia uma rendição no coração, porque a gente não é submissa ao marido se a gente não for rendida a Deus. Não existe submissão externa. A submissão ela é no coração, porque a gente entende que o nosso cabeça é o nosso Senhor, né? Então, isso agrada ao Senhor, a submissão, né, de coração, né? Porque isso quem apresenta para nós é o nosso amado Senhor Jesus.
Ele sendo Deus, por isso eu escolhi esse hino, né, que ele abriu mão da sua glória, não é porque ele abriu mão ou porque ele foi obrigado. Não, ele viu o coração do Pai, ele sabia o desejo do Pai, ele queria honrar o Pai, então ele abriu mão de tudo para cumprir o plano do Pai, né? Então a nossa submissão, gente, não é uma submissão de obrigação. Essa submissão ela é muito mais profunda, porque ela fala de uma honra, de um reconhecimento de autoridade, né? E quando a gente fala disso, o que que acontece? Isso implica muitas coisas, porque na nossa natureza a gente não quer ser submissa, a nossa natureza é rebelde. Quando Eva estava lá, ela não entendeu que o princípio da submissão, da cobertura, era o próprio Deus. Ele vinha ter com eles na virada do dia, comunhão. E a submissão, essa submissão que Deus estabelece é uma proteção muito maravilhosa. Então Eva, ela não entendeu isso, né? Então ela, por isso, ela não recorreu ao Senhor e foi conversar com a serpente. E nisso ela foi enganada. Mas agora o Senhor restaura para nós um lugar maravilhoso, aonde essa submissão a gente está debaixo de uma proteção. E eu penso assim, né? O irmão Juvenal dizia, meu marido sempre usa esse termo também, eu acho tão precioso, que a submissão, né, é como um guarda-chuva, né? Então as coisas que vêm caem aonde? Nesse guarda-chuva, porque são serviços diferentes, são serviços diferentes, né? Então, quando o Senhor fala lá em Coríntios 11 sobre a hierarquia que ele estabeleceu, né, que Cristo agora ele se sujeita reconhecendo que ele é o reino do Pai e que o Pai é o seu cabeça e por isso agora ele honra e se submete a tudo que o Pai tem. E agora o Pai vem e honra o Filho, dando tudo e fazendo tudo para ele. Gente, isso é tão lindo. E aí agora vem para nós, mulheres. Quando a gente se cobre com véu, gente, eu vou entrar aqui no ponto do véu rapidinho, porque o ponto do véu não tem como falar de submissão sem falar da cobertura, né? Ela é um reconhecimento dessa hierarquia. Deus não quer que a gente se cubra com véu obrigada, né? Ele quer que a gente reconheça que ele é o cabeça de Cristo e Cristo é o cabeça do varão e o varão é o nosso cabeça. Olha, a gente está debaixo de um chapéu triplo de cobertura, né? Porque o pai é o cabeça do filho, o filho é o cabeça do varão e nós nos cobrimos reconhecendo essa hierarquia porque ela está estabelecida nos céus, né? Então a gente coloca isso aqui em reconhecimento. Então é um privilégio, né, podermos nos cobrir. Mas isso não é doutrina fundamental e é que a gente não vai mexer. Não é obrigação, porque Deus não quer por obrigação, né? Ele quer como reconhecimento desse privilégio que temos de sermos cobertas, né? A gente reconhece que agora quem nos defende é o próprio Deus. Vamos lá para 1 Pedro 3. Agora eu vou entrar nesse assunto, que é essa submissão, que é a nossa posição restaurada em Cristo, né? E agora Deus escolheu, através de nós, mulheres, expressar essa submissão. Assim também como ele expressa a benevolência dele, né? Porque quando ele fala que um homem encontra uma boa esposa, encontra o favor do Senhor, encontra a benevolência de Deus. É por meio dela que ele vai desfrutar, ele vai ser tocado dessa benevolência. Deus vai poder, por meio da mulher, amar e preencher esses lugares que ainda estão em lacuna dentro deles, que é onde eles não andam segundo a verdade. E aí a gente entra no parênteses. Você é casada com um irmão que não é crente, né? Isso não inutiliza essa palavra em submissão, né? Se ele concorda em conviver com você, na intimidade, no convívio com ele, ele é santificado por você. Olha que coisa linda, né? Olha como essa submissão tem um poder de santificar um homem caído na intimidade. Então, ele convive, ele aceita em conviver com você, não impede ele, ame-o,
sirva-o ele como ao seu Senhor. Lembre-se que o Senhor tem um mistério glorioso nessa união, porque nós, mulheres, só tem duas pessoas que a gente é unida, que a gente é feito um corpo, né? Primeiro, com o Senhor, porque aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, certo? Mas com nossos maridos, nós somos uma. É a única pessoa que a gente é um, é com nossos maridos, né? E os maridos com as suas esposas. Então isso abre para a gente um lugar maravilhoso, um secreto de Deus para nós. Porque agora nessa união, quando a gente entende que Deus vem por meio de nós para edificar os nossos maridos, salvar os nossos maridos, como Pedro fala, né, fazendo-os andar conforme a verdade, aqueles que ainda não andam, né, a gente tem como cooperar nesse lugar de proteção, né? Então, quando o Senhor fala, a gente não é um com filhos, a gente não é um com pais, a gente não é um com parentes ou amigos, né? A gente não é um com o marido de ninguém, nem com ninguém. A gente é somente um com nossos maridos. E a submissão é para com nossos maridos. Então, a gente não é sujeita a marido de outra irmã, nem a irmã aos nossos maridos. Ela é sujeita ao seu marido, como nós somos sujeitos aos nossos maridos. Então, aqui não pode se misturar, não pode se misturar a cadeia de autoridade. A autoridade aqui da esposa é do seu marido. Então, quando a gente entende esse princípio já, ajuda muito, né? Porque a gente acha que ser submissa é ser anulada. Não, a gente não pode ter voz, você não pode fazer nada, né? Não, gente, isso não é de Deus. Fomos ensinados, sim, sofremos muito por falta de entendimento, né? Foi a luz que os nossos irmãos tinham, gente. Muitos irmãos tiveram luz assim. E isso é eles com Deus. Não cabe a nós dizer, ai, fomos enganados, mentira que nos foi contar. Isso não está conosco. Né? O Senhor está nos iluminando a submissão agora de uma maneira mais profunda. Né? O casamento é para a glória de Deus. O casamento é um mistério glorioso. Então, nós, mulheres, estamos unidas somente com o nosso marido. Primeiramente no Senhor, no Espírito, e fisicamente com nossos maridos. Por isso, quando Adão vê a Eva, ele fala que ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Isso é uma coisa maravilhosa. Então, agora o Senhor, Pedro vem apresentando, porque Pedro foi casado, né? Então, Pedro vem nos apresentando esse mistério glorioso, porque Paulo já nos apresentou o mistério de Cristo à igreja, porque agora a mulher, né, ela é figura da igreja, né? E aí agora o Senhor vem trazendo esse mistério de Cristo à igreja, né? Então o Senhor vem trazendo o equilíbrio ali. Eu vou falar para as irmãs, não estou falando dos irmãos, porque como Cristo é o cabeça dos varões, né? Então quando a gente permite o Senhor agir por meio de nós, é eles que vão tratar diretamente com o seu cabeça, que é o Cristo, né? Então a gente não precisa falar, ele não merece, ele é assim, ele é assado, não. Isso não está conosco, isso está com o nosso Senhor, né? Então a gente, quando se esconde nesse lugar de proteção, quando a gente não expõe as nossas cabeças, né? Como a gente não tem um relacionamento assim como de Ananias e Safiras, que foi algo que foi disciplinado, corrigido pelo Espírito, porque ali eles eram casados e tinham uma cumplicidade natural, né? Uma cumplicidade que deturpava a palavra, que mentiu para o Espírito. Então, Safira foi corrigida junto com Ananias, seu marido, né? E ela teve uma oportunidade de falar, né? E ela apoiou ele naquela coisa errada. Então, você vê como isso é sério, porque não estou falando de exposição, a gente não deve ver o pecado dos nossos maridos e expor, né? Se você tem dificuldade, você vai procurar uma irmã mais velha que possa te orientar, né?
Mas você não vai expor. Outra coisa é você ver as debilidades e você apoiar aquilo, né? É você não ir diante do Senhor reconhecendo a dificuldade dele e permitindo que Deus, por meio de você, encontre lugar. Porque nem sempre a gente pode falar, né? Então ela fala ali de um relacionamento que você tem que falar, nem sempre. Tem sempre que tem horas que a gente vai poder falar, né? Quando o relacionamento já é mais maduro, né? Ou às vezes já tem essa coisa tão preciosa, né, da intimidade, de poder falar, liberdade de falar, mas nem todo casamento é assim. E também nem sempre vamos ter respostas, como ela fala ali, imediata, né? Nem sempre, né? Por quê? Porque Deus, em meio dessas provas, ele está trabalhando primeiramente conosco. Ele está nos conformando a sua imagem primeiramente. Essas realidades estão sendo forjadas em nós, para que o Senhor possa contar conosco. O Senhor não pode pegar um instrumento desafinado, né, e tocar uma música. Gente, isso é na nossa cabeça. A gente acha que a gente vai fazer tudo no passe de mágica, né? E não é assim. A palavra de Deus ela é forjada no fogo, na prova. Então, para sermos instrumentos úteis, o Senhor vai trabalhar conosco. Ele vai nos afinando para Ele poder tirar a melodia que Ele quer, né? Então, a submissão é uma arma poderosa para nós. É uma cobertura, é uma proteção. Porque quando a gente se esconde nesse lugar aqui, né, que Pedro fala, de 1 Pedro 3:4, no homem coberto no coração, no incorruptível, traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, que é de grande valor diante de Deus. Por quê? Por que é precioso e quieto, né? Por que é manso e quieto? Né? Porque você está descansando no seu Senhor e você está deixando que Ele lute por você. Porque quando a gente toma frente, o Senhor não pode intervir. A gente fala, a gente reclama, a gente murmura, a gente amaldiçoa, a gente dorme sem falar. Ah, não vai tocar em mim. Não, você vai ficar para lá, né? Aí você cria um ambiente ácido na sua casa, os seus filhos são contaminados, ou é reclamação, ou é falar mal dos outros. Gente, cuidado com falar, né? Pedro aqui na frente, mais um pouquinho, ele vai falando que o Senhor não foi achado dolo em sua boca, né? Cuidado, nós mulheres somos terríveis para murmurar, para reclamar, para falar, para maldizer. E eu vou abrir um adendo aqui. E temos estudado sobre as parábolas do reino, né? E Paulo fala que o falar malicioso, né, de contenda, de maledicência, isso nos tira o reino. Então isso é muito sério. A nossa fala não pode ser para maldição, não pode ser para crítica. Quando você for criticar alguém, irmãos, cala, abençoe e ore, né? A gente deixa ele com o Senhor, porque a nós não foi dado o direito de julgar. E da mesma forma os nossos maridos. Se a gente é um com ele, né? Se a gente é osso dos seus ossos e carne da sua carne, por que a gente vai tramar o nosso marido? Porque vamos ter ele como inimigo. Por quê? Porque agimos assim? Por causa da nossa natureza, da visão do mundo, né? Porque é assim, se seu marido não me dá no mundo, né, gente? Aqui ninguém faz isso. Na casa de Deus, as mulheres não façam isso. Se o meu marido não fizer isso, então também eu não durmo com ele. Né? Se meu marido não fizer assim como eu quero, então não. Ou eu quero, então enquanto ele não me dá, eu não sossego. E o que o marido faz para não ter problema? Larga para lá. Ou dá o que você quer, ou faz o que você quer, ou fica quieto, não assume a sua autoridade como marido na sua casa, e você vai reclamar, porque muitas das vezes você não permite que ele exerça essa autoridade. Você quebra, afrontando porque você não quer, você acha que submissão é algo como o mundo prega. Então, por isso precisamos renovar nossa mente com a palavra. Entender que o princípio da submissão é uma cobertura, né? Então, Deus agora quer que a gente esteja escondida nele, no espírito manso e tranquilo, né? Quieto, que é de grande valor. E aí, quando a gente habita, a gente se esconde nessa posição, então agora o Senhor pode batalhar por nós. Claro, irmãs, porque aí vai levantar. Irmãs, mas tem marido que bate, tem marido que... Não estou falando disso. Estou falando de homens que ainda não andam segundo a verdade. Nesses casos, existe a lei, né? Quebra de lei, a punição.
Então, se quebra normas, logo se tem disciplina. Então, isso eu não estou falando disso, né? Porque a gente sempre se justifica. Ah, ele é muito grosso. Ah, ele é muito bravo, né? Explode de 0 a 100, né? Ele não é romântico comigo. Então a gente sempre se esconde atrás de coisas que é uma maneira da gente fugir da submissão, né? Então, quando essas coisas acontecem no nosso relacionamento, como ela diz ali, que mais cedo ou mais tarde, né, o casamento aparece algumas coisas porque a gente não está tocando junto a mesma sinfonia, né? Então, qual é o motivo? Qual é a nossa posição? É ir para o Senhor, né? É se esconder nesse espírito manso, Senhor. Você identifica o pecado sem acusação, irmãos. Orações de acusação o Senhor não ouve, né? Nem no casamento e nem dos irmãos, contra os irmãos. Então, o que a gente faz? A gente ora conforme o Senhor nos ensina. A gente se posiciona como Ele nos ensina. E aí a gente vai orar. A gente vai cooperar com o nosso Senhor. Porque a submissão é fé. Né? Então a gente vai cooperar com ele para a salvação desse homem, né? Assim como eles têm problema com irmãs muito difíceis e são levados a buscar o Senhor pela salvação delas. Mas eu quero frisar aqui que as irmãs que estiverem com a Bíblia e puderem ler, me acompanhem. Né? No capítulo 2 de Pedro, ele fala assim, ele começa falando para a gente deixar pois toda a malícia, todo engano, todo fingimento. Então aqui, só nesse versículo, esse livro dessa moça Laura, dessa feminista Laura, já estava reprovado, né? Porque o que ela ensinava era fingir, era manipular, mostrar alguma coisa que não era verdade, né? Então o Senhor vem dizendo, né? Deixando afetuosamente como meninos novamente crescidos. Aí ele fala, chegando-vos para ele, né? A pedra viva e reprovada, na verdade, pelos homens, mas com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, né, para a casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de quem? De Jesus Cristo. E aí no versículo 10, ele fala assim, no versículo 9, mas vós, isso é para nós, né, a igreja, tanto mulheres como homens, mas para nós mulheres, pega esse versículo, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, um povo adquirido, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. A gente pode tratar nossos maridos sem misericórdia, com exigência, com doença. Agora ele vem falando sobre a submissão às autoridades, né? E aí depois ele vem falando sobre a submissão, os deveres dos servos cristãos, né? Que ele fala para você se sujeitar com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal, né? Então, o princípio de autoridade aqui, né? Se o seu patrão seja bom ou ruim, o seu princípio de autoridade aqui, porque você reconhece essa cadeia estabelecida por Deus. Por isso que Davi nunca tocou em Saul, porque Davi reconhecia que ele era a autoridade de Deus. Então, se ele tocasse na autoridade, ele estava infringindo a lei de Deus. Então, aí ele fala, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Né? Então ele fala, que glória seria de você padecer se você cometeu coisa errada. Né? Às vezes a gente sofre disciplina porque a gente está agindo erradamente. Né? A gente peca e a gente não quer a consequência dele. Então a gente fala que o diabo está furioso, que está isso, que aquilo outro, mas são as nossas atitudes. Né? A gente às vezes quer um marido recíproco, mas a gente é murmurador. O marido chega em casa, a gente não tem um sorriso, só reclamação. Não tem as coisas em casa, o marido está desempregado, a gente quer porque quer aquilo. Então essas coisas são difíceis, né? Num relacionamento, mas Deus nos traz um modelo tão precioso, né? Que
que ele fala dessa submissão da esposa e do marido, da esposa cooperar com o seu marido, servir ao Senhor juntos, né, terem o mesmo propósito. Por isso que a gente vê, uma irmã até falou comigo, ela é até pastora, e ela falou assim, irmão, assim a gente vê muitas irmãs que são esposas de pastores, mas que não acompanham seus maridos. E isso é verdade, porque falta entendimento da sua posição, falta entendimento que a submissão é uma cobertura, e ela trabalha. Essa submissão, ela gera crescimento, edificação. Na casa de Deus, você pode ver lá, quando fala de Neemias e Esdras, na edificação da casa, quando cada um trabalhava para si, a obra de Deus parou, né? Mas quando eles se uniram como um só homem, né, a edificação do Senhor, da casa, pôde ser trabalhada, pode ter sido terminada. E assim é na nossa casa, né? Se você casa com o marido, casa contra ele, né? Você não respeita a personalidade dele, que tem coisas que é caráter e tem coisas que é da personalidade. Às vezes o marido é quieto, você quer que ele fale pelos cotovelos. Às vezes ele é manso e você quer que ele seja um homem valente, né? Igual aqueles cowboy né? Por que você não é assim? Né? Então, tem coisas que a gente põe um peso, né? A gente não respeita. E eu acho que é uma coisa interessante que a educação nos limita, né? A educação é como se fosse é uma coisa, por isso que a gente está sendo educada com a educação dos céus, viu, gente? Né? Mas a educação terrena, ela nos dá o tempo de falar, o tempo de comer, como se portar nos lugares, né? Então, se a educação terrena, ela nos limita, né? Imagina a educação dos céus. Você acha que é de qualquer maneira? A gente fala, a gente arrota, a gente faz tudo que o marido não gosta. Tem marido que não gosta que a mulher grite. A mulher está gritando pelos cotovelos. O marido não gosta que a mulher faça certa coisa, e a mulher faz. Tem irmãos que não gostam que a mulher se vista erradamente, né, que seja exposta, né? Então a mulher se expõe, né? Então, eu não gosto, eu faço, né? Porque ele não gosta, né? Quer dizer que eu não vou fazer, né? Então isso tudo representa um coração insubmisso, né? Porque são quebras, né? E aí a gente agora olha para o nosso marido e acha que eles não têm valor, né? Porque qual o valor que ele tem? Eu não sujeito ele a nada, eu não respeito ele, eu mando ele calar a boca, eu grito com ele na frente dos filhos, ele dá uma ordem, eu tiro a autoridade dele na frente dos filhos, os filhos vêm em primeiro lugar do que ele. Gente, isso é inteiramente errado, porque Deus não nos uniu com filhos. Os filhos são heranças do Senhor, eles vão crescer e eles vão casar, vão gerar outras famílias. Só que o teu comportamento está fazendo com que eles futuramente vivam um casamento infeliz, porque quebra de princípios. Ou você se entende. Não se deve intrometer em casamento de filhos, né, gente? Isso aí todo mundo já sabe, né? Orientações, um conselho, a filha pede um conselho, um filho, você vai orientar no Senhor, não como mãe, mas como uma irmã mais velha, né? Você vai orientar, você vai levar a causa, né? Ela até cita que ela falou no capítulo que ela queria, filha, olha, você vai me prometer que você vai enviar cartões de agradecimento. E o marido falou para ela, não, minha filha, espera que eu vou fazer isso com você, já tinha passado muito tempo. E ela ficou muito brava. E ligou para confrontar a filha porque ela não fez o que ela queria. Aí a filha falou para ela, mãe, meu marido disse assim, então eu estou aguardando o meu marido. E ela ficou, por um lado, feliz, porque ela entendeu o princípio de submissão do marido, mas, por outro lado, ela não percebeu que ela estava interferindo na vida do casamento dela, né? Então, se ela tivesse chegado assim, minha filha, você esqueceu de mandar os presentes, aí ela ia falar, não, mãe, eu tô vendo com coisa, tudo bem, né? Mas ela já entrou brava, olha, você não fez como eu te mandei, né? Então, às vezes a gente ultrapassa limites, né? A gente ultrapassa os limites estabelecidos, né? E aí, aqui voltando para o texto de 1 Pedro 2, 21, o Senhor fala assim, o apóstolo Pedro, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano,
o qual, quando o injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Gente, isso aqui, por que eu estou lendo isso aqui? Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, né? E aí ele vem continuando. Mas quando ele fala entregava-se àquele que julga justamente, o que o Senhor estava fazendo? Ele estava passando, ele estava confiando naquele que o podia livrar. Por quê? Ele sabia que o Pai o protegia, mas ele teve que passar, né, pela morte de cruz. Né? O Senhor poderia ter levado, o Pai poderia ter livrado? Sim, mas ele foi sujeito até a morte de cruz. E isso, por que eu estou lendo esse texto? Porque quando eles injuriavam ele, ele não revidava as injúrias. Né? Quando ele padecia, ele não ameaçava. Olha para o nosso casamento, quando o marido fala uma coisa que a gente pá, né? Que a gente vai e ameaça. Tem irmãs que falam, eu vou embora, hein? Eu vou embora, eu vou te largar. Aí o marido fica com medo, né? Ah, eu vou fazer isso. Olha que não sei o quê. Né? A mãe fala muito isso, né? Eu vou sumir. O dia que eu sumir nessa casa. Mas por que eu estou lendo esse texto, irmãs? Porque Pedro começa assim. O capítulo foi separado para a gente poder se organizar e se antenar onde está. Mas o texto não terminou. Por isso que eu estou lendo esse texto, porque ele fala assim, semelhantemente, vós, mulheres. E isso para mim foi algo assim, porque eu já li esse texto, eu tenho ele gravado na minha cabeça, mas eu nunca tinha parado para nunca tinha visto essa palavra semelhantemente, igualmente. Então, qual é o nosso princípio de submissão, de sujeição ao marido? É semelhante ao nosso Senhor, que quando ele padecia, ele não ameaçava. Quando ele era injuriado, ele não revidava, né? Antes ele levou o peso, né? Ele levou aquilo tudo porque ele sabia que ele amava o Pai e ele queria honrar o Pai e aquilo estava no plano do Pai. Por isso, quando em João ele fala, em João, acho que 18, quando ele termina a oração, no versículo, eu não lembro o versículo, mas é logo no início, ele fala, e Jesus tomando a sua cruz, não impuseram a cruz sobre ele, ele tomou a cruz. E Deus agora quer que por meio de nós, semelhantemente ao Cordeiro, ao Filho de Deus, a submissão dele com o Pai, agora semelhantemente vós, mulheres, sede sujeita aos vossos próprios maridos, não é marido dos outros, viu, gente? É os nossos próprios maridos. Para que também, se algum, para que também essa posição, essa submissão, ela não é anulativa, ela é inteiramente ativa, né? Ela é poderosa para salvar os nossos maridos que não andam segundo a verdade. Muitas vezes não temos resultados porque somos incrédulas, não nos apoiamos no Senhor. Né? A gente acha que estratégias vai dar jeito, manipulação vai dar jeito, e isso não funciona. Isso não funciona. Métodos não funcionam na casa de Deus. Não existe métodos. Né? Existe o Senhor e o seu propósito. E aqueles que se sujeitam a Ele. Né? Por isso que quando ela começa assim, essa frase falou muito no meu coração, quando ela fala, ela era sincera? Sim. Ela era rendida? Não. Porque ela era sincera porque ela queria um casamento feliz, né? Mas e ela fez o que ela podia de melhor, mas ela não era rendida porque mais à frente ela fala que submissão para ela era subserviência. Era totalmente o que ela não fazia em casa. Ela fazia em casa só para ter, né? Um proveito, para não ter problema, sustentar o casal. Provavelmente ela amava muito esse marido. Né? Então, e muitas mulheres pegaram isso como método, porque disse que era um dos livros mais vendidos. Né? Mas isso tem sustentabilidade? Não, isso é um terreno perigoso, arenoso, porque isso, a curto prazo ou a longo prazo, você vai estourar. Ninguém vai ser o que não é para sempre. Né? Uma hora aquilo arrebenta, porque ela vai se sentir infeliz, amargurada, ressentida. Então, os frutos dela vão ser esse, né?
O marido está lá, ela está tratando o marido, mas ela está fingindo, né? Então, isso não é que Deus quer para nós. Deus quer uma substituição. Essa cobertura, essa submissão é algo profundo, né? É algo que é lá no nosso espírito, no nosso coração, né? É uma rendição, mas a gente não é sujeita porque o nosso marido é bom, ou porque, né? Ou porque a gente tem que fazer. Isso está errado. Ensinamento assim é errado. Temos que ser submissa, irmão, porque Deus estabeleceu ser isso. Não, a submissão é um reconhecimento, é uma expressão de amor ao Pai, porque Ele é o mais interessado em salvar os nossos maridos. Ele é o mais interessado em ter um lar que expresse as realidades dos céus, né? Ele é o mais interessado. Ele tem pensamentos de paz, ele não nos armou uma cilada. O casamento não é uma cilada. O casamento é algo maravilhoso, porque ele expressa uma realidade. O casamento expressa um mistério. Cristo e a igreja. Gente, se a gente para olhar um pouquinho disso, é muito grande e a gente é muito pequeno, né? A gente é muito limitado, mas agora o Senhor abriu esse lugar, a porta é estreita, mas o caminho, quando a gente entra, é muito espaçoso. Então, quando ele vem falando, considerando a vossa vida, olha, ele não terminou. Semelhantemente, semelhante a quem? Ao Senhor Jesus. Semelhantemente a ele, como ele foi submisso ao Pai, e honrou o Pai, e reconheceu a autoridade do Pai, o governo do Pai, e se entregou ao cuidado do Pai e proteção. Ele fala, semelhantemente vós, mulheres, sede sujeita aos vossos próprios maridos. No capítulo 155, ela fala uma coisa que eu vou discordar um pouquinho aqui. Ela fala que Deus, ninguém é perfeito, os erros são inevitáveis. No entanto, quando agimos sob o princípio de submissão, os erros se transformam em bênçãos. Fé é reconhecer, mas cadê o que é? Fé é reconhecer que Deus pode desenhar uma linha reta com uma régua torta. Eu lembrei daquele versículo que fala, né, que Deus escreve certo por linha torta. Está errado. Deus é perfeito em tudo, ele aplana os caminhos, ele corrige, né? Então ele não escreve errado e nem faz nada com nada torto. Isso é próprio nosso, né? A gente quer dar jeito em coisas erradas e não é assim. Então, quando o Senhor nos dá esse lugar de submissão, que ele restaura para nós, e agora ele nos mostra um modelo de submissão, então a gente precisa atentar, né, para esse modelo, né, que é Cristo. E aí, mais à frente, Pedro fala, né, de Sara, né, que ele fala que essa submissão, né, é um adorno da mulher, né? E agora eu descobri mais um adorno que a mulher tem nas suas vestes, no seu comportamento, que é a submissão, né? Essa submissão, ela nos adorna. E aí agora ele faz uma comparação, né? Porque assim se ataviavam as santas mulheres no passado. E agora ele vem falando de Sara, né? E aqui a qual nós somos filhas. E aí eu estava pensando, que eu estava falando com o Capingo, eu estava tomando banho, de repente me veio, Senhor, Sara, eu nunca parei para pensar por que Sara, a gente é filha de Sara. Mas Sara era cooperadora de Abraão, né? E ela, sim, quando ela se precipitou, né, a gente, quando se precipita, a gente tem frutos da precipitação, né? No caso dela foi Ismael. Mas quando a gente coopera com o Senhor e aguarda em Deus, né, como ela fala no livro, né, que submissão é Deus intervém, né? Então, Abraão expôs Sara 2 vezes, né, dizendo com mentira que ela era só minha irmã, né, uma minha mentira, né? E ela foi parar no gabinete de um rei, né? E o Senhor interviu, né? Interviu por Sara,
né? Ela se escondeu em Deus, então Deus aparece para o rei e fala, não toque nela, né? E o Senhor fechou a madre de todo mundo, né? Então o Senhor ali, quem defendeu ela? Foi Sara? Não, eu não vou fazer isso para ela, não, só que quem defendeu ela? O próprio Senhor aparecendo, Deus apareceu para aquele rei, né? E falou com ele. E o Senhor livrou Sara da mão dele. Então esse modelo é para nós, né? Aí ela mostra, né, que não, o Senhor sempre resolve. Nem sempre, gente. Nem sempre as coisas são respondidas imediatamente. Quando o Senhor tem muita pressa, a resposta é imediata. Quando ele encontra lugar em nós, na obediência, né, na oração, então ele pode atuar rápido, porque ele encontrou um lugar. Mas quando ele quer trabalhar conosco outras coisas, nos dilatando, né, nos afinando para sermos instrumentos adequados na obra dele, então a resposta nem sempre vem rápida, né? Então, irmãs, a submissão é uma proteção. Não olhe quando seu marido, eu já tive várias experiências assim, achava que não, isso é bobeira, mas aí de repente quando eu agia conforme ele falava, meu pai, graças a Deus, porque senão eu tinha passado um aperto. E o Senhor não deixou. Então, a gente às vezes acha coisas que a gente acha não, isso é besteira da cabeça dele, mas o homem tem uma visão diferente, ele tem um governo, o cargo dele é muito diferente do nosso. Nós fomos feitas para preencher os lugarzinhos, né? O Senhor nos fez femininas, para ter o toque feminino, né? Então a gente tem partes que complementam eles, né? A gente tem partes que enriquecem eles. E quando eles andam conforme a verdade, nós somos muito abençoadas, porque a parte deles é a nossa parte, né? Nós cooperamos junto na obra do Senhor, junto com eles, nós cobrindo eles, né? As necessidades deles, né? A gente cresce junto nessa edificação da casa, porque começa pelas casas, pelas famílias, depois vai ganhar a igreja e depois ganha a cidade, né? E isso é muito precioso. Como que a gente vai julgar o mundo se a nossa casa e nós mesmos estamos debaixo de muita coisa errada, né? Então o Senhor precisa purificar a gente. O Senhor precisa nos limpar, nos ajustar à sua verdade. O Evangelho é o modelo que ele propôs. Então, agora Pedro vem nos trazendo, né, esse modelo de Sara, né? E agora, antes, semelhantemente a Cristo, né? E aí, mais à frente, ele vem falando, né, que a gente abre mão de todo o dolo, né? Deixa eu pegar aqui a Bíblia, né? Ele fala assim, que a gente não deve tornar mal por mal, injúria por injúria, contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fomos chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. Então, há uma bênção, há uma felicidade que ela é própria do casamento, dessa unidade, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, que eu escrevi isso, que eu achei tão lindo. Há uma alegria conjunta, que é provada junta, né? E essa alegria que é provada junta, é junta com seu marido, né? Essa alegria, né, conjunta, o marido e a esposa podem desfrutar nessa edificação da casa, né? Existem irmãs que ficam em depressão quando os filhos vão embora. Não, as irmãs têm que ter alegria, porque você tem seu companheiro do seu lado, agora você pode, junto com ele, continuar essa edificação, porque não acabou quando os filhos vão embora. Tem os netos, tem os filhos dos nossos irmãos, né? Tem tanto trabalho para se fazer na casa de Deus, por que a gente fica triste ou fica amargurado? Não, devemos continuar junto, porque o nosso chamamento é junto com o nosso marido, a porção deles é nossa, e a nossa porção é deles. Então, irmãs, essa submissão é uma submissão maravilhosa. É um respeito, é um reconhecimento de hierarquia. E a gente faz isso por quê? Porque a gente reconhece essa hierarquia e a gente quer honrar o nosso Deus. A gente ama o nosso Senhor e a gente quer que Ele tenha frutos.
Ele tenha lugar na nossa casa para ele trazer o seu reino, né? Ele quer trazer a convivência dos céus, essa submissão que é apresentada, essa submissão que liberta, não é uma submissão terrena, é uma submissão dos céus. Por isso que a gente não fala mal de autoridade, por isso que a gente de governos. A igreja, a gente vai com outro irmão, a gente nada mais à frente do que a gente está ali a aprender com eles, ali sujeitos, sendo acrescentados, né? E aí na nossa casa, os nossos maridos estão para nossa proteção. Se eles ainda não reconhecem isso, é o nosso trabalho com o Senhor, permitir que por meio de nós o Senhor ame, o Senhor cuide, o Senhor seja terno, expressa a sua ternura, a sua bondade para com esses homens. Porque hoje os homens estão sendo massacrados, né? Quando a gente era criança, o homem não podia chorar, né? O homem tinha que ser firme, sofrendo dores. Então muitos foram duros, muitos cresceram duros, não receberam amor. Então não tem como dar amor. Mas o Senhor nos escolheu para amar, para que o Senhor possa mostrar essa benevolência, essa ternura para esses homens, né? E o nosso lar tem que ser permeado dessa presença, desse amor, né? O Senhor que vai tomar a nossa causa. Quando a gente descansa nesse espírito manso e quieto, né, que é precioso diante de Deus, é porque a gente está deixando Ele tomar a nossa frente e cuidar de tudo, né? A gente está dizendo, Senhor, eu reconheço a tua autoridade, eu sei que o Senhor é aquele que vai me defender. Assim como Ele nos defende do inimigo, a gente está aqui agora, estamos guardadas, porque Ele nos protege, é Ele que nos supre, é Ele que nos guarda, é Ele que nos cuida, é Ele que nos permite ter uma noite de descanso preciosa, né? É Ele que nos dá o alimento. Então, esse é o reconhecimento, né? Então, agora a gente reconhece isso. Então, quando a gente está em dificuldade em casa com os nossos maridos, e aonde que vamos nos esconder? É nele. A gente vai murmurar, a gente vai revidar, a gente vai falar, a gente vai exigir, né? A gente não gosta de ser exigida. Qual é a mulher que gosta de ser exigida? O marido exigir as coisas. A gente logo sobe logo um negócio fervilha lá dentro. Mas a gente gosta de exigir. A gente gosta. A gente não tem misericórdia. A gente é duro com os nossos. A gente é duro com o marido, a gente é duro com os filhos. E a gente é todo bonzinho com os de fora. E o Senhor não quer isso. Deus quer o nosso comportamento único, porque a gente representa um Deus. Há um serviço para todas as mulheres. O nosso serviço é muito grande, irmãs. Nós devemos ser cheias do Espírito. Nós devemos ser cheias da palavra, renovar nossa mente com a verdade. A gente não pode ver qualquer coisa. O nosso coração não é lata de lixo, a nossa mente não é lata de lixo para ver qualquer coisa, né? Hoje está cheio na televisão, na internet, de coisas que rompem os princípios, que não reconhecem o nosso Deus como Senhor, e isso vai permeando à medida que damos ouvido, isso vai entrando no nosso coração, e logo a nossa conduta vai ressaltando isso, vai expressando isso. Então Deus não quer. Alegre-se que o Senhor nos deu um caminho maravilhoso. Ele abriu um lugar de proteção, aonde a nossa cabeça está escondida. Eva colocou a cabeça para fora e caiu, e colocou a gente nesse problema, né? Agora Deus nos dá a oportunidade de que Ele seja o nosso cabeça. E Ele pode restaurar por meio de nós a vida dos nossos maridos, dos nossos filhos, da nossa casa, da sociedade. A igreja é bênção para a sociedade. Então, como é que a igreja pode viver como o mundo? Porque a gente tem que viver vestida como o mundo, a gente fala como o mundo, a gente pensa como o mundo, a gente olha as pessoas, julga as pessoas mal, a gente fala mal. Como? Se a gente é para ser bênção para a nação. Por que a gente é bênção? Porque a gente anda com Deus. Lembra de Moisés quando ele fala? Senhor, por que somos diferentes de todas as nações da terra? Não é porque tu habita conosco, Senhor. Deus quer mulheres cheias dele, mulheres ativas, mas não é esse ativismo aí
Gente, que tem irmãs que acham que ter ministério é desobedecer marido, é largar a casa. Ah, não, eu preciso servir o Senhor. E está se expondo, botando a sua cabeça para fora, né? Então, ela não está coberta. Ministério é servir aonde Deus nos colocou. É a edificação da casa, do marido, primeiramente, depois da casa, dos filhos e da igreja. Isso é um ministério que ele é como uma fonte que vai encontrando lugar em várias áreas, ele vai transbordando, né? Às vezes a gente não sai, a gente não fala porque Deus está trabalhando conosco, não é tempo ainda. Mas haverá tempo que você vai ser bênção para a sua irmã do seu lado, você vai ser palavra de consolo para aquela que precisa, uma orientação para as mais jovens. Devemos sim orientar as mais jovens a serem boas donas de casa, a terem um coração rendido. Ser boa dona de casa não é coração rendido. Então, ser boa dona de casa é uma consequência de um coração rendido, né? Então, Deus escolheu a nós, mulheres, para expressar essa submissão, a submissão do seu filho. É um lugar de segurança, é libertador, porque a gente vê Deus entrando em lugares que a gente não poderia entrar. Deus consertando, trazendo liberdade, preenchendo coisas, fazendo os nossos maridos andarem, né? E aí a gente vê que a gente está ali cooperando com o Senhor, e isso é sofrimento. Não existe submissão sem cruz, não existe cooperação sem a cruz, né? Então, há sofrimento? Sim, mas isso vai redundar em glória, porque o nosso Deus é quem peleja por nós. Então, a nossa posição é ali, sofrendo junto com o nosso Senhor, porque o nosso Senhor, Ele é sofredor. É Ele que está sofrendo. Você acha que Ele não sofre com a nossa condição da nossa casa, dos nossos filhos, dos nossos maridos? Né? Ele não sofre com a condição do mundo, e Ele é tão generoso que Ele ainda permite que as pessoas vivam, desfrute daquilo que foi criada para Ele. Então, irmãs, não pense que teu serviço é muito pequeno e que você não tem valor. O teu trabalho é muito grande. A gente tem uma posição maravilhosa. Essa submissão é maravilhosa. Quem acha que a submissão é ruim é porque não entende a submissão de Cristo. Não conhece o que é submissão, não conhece o que é proteção. Ela vive por si, por suas próprias forças. Por isso que as coisas estão do jeito que estão. Né? Então, irmãs, eu animo vocês a continuarem, a perseverarem, a amarem Deus, a se encher dele, alegria, porque o fruto do Espírito é amor, alegria